É isso aí, nesses 25 minutos mais ou menos, ou 30 minutos, creio eu, nós vamos trocar uma ideia a respeito do terceiro tópico do ensaio de Alexandre de Carvalho Castro, A Sedução da Imaginação Terminal, uma análise das práticas discursivas do fundamentalismo americano. Nos encontros anteriores, nós tivemos a temática da repetição sistemática, onde a gente discutiu a questão de a teologia ela ficar presa a um período do século XIX, século XVIII, ficar numa repetição de temas que pode parecer que tem a ver com os dias de hoje, mas que não tem na leitura dele. E aí a gente bateu um papo, né, sobre o que a gente contextualiza e o que a gente mantém para que a igreja continue sendo igreja, mas ao mesmo tempo para que ela se torne relevante. O segundo ponto do ensaio tratou das condições sociais da produção do discurso, a questão do ambiente onde o discurso é produzido e como se faz para que aquele discurso seja mantido, seja em questão de marginalizar quem fala diferente, marginalizar quem tem uma perspectiva diferente, marginalizar quem tem uma linguagem diferente e em contrapartida, a gente acaba vivendo mais do mesmo, não porque a gente não tenha o potencial de mudança, mas porque intencionalmente a gente não quer a mudança. Uma coisa mais ou menos assim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, no terceiro ponto, a ficção de uma facção. Para quem não tem o livro, eu tenho um vídeo em que eu faço a leitura desse tópico, a ficção de uma facção, o mito da continuidade histórica, na minha playlist, certo? Do meu canal do YouTube, Roberlan Leão, Palavra Simples. E aí, a gente falando do mito da continuidade histórica, é porque parece que, de acordo com a crítica que ele faz, eu não vou afirmar porque a pesquisa foi dele, mas, de acordo com o levantamento que ele faz, é como se, assim, a gente cria uma origem, a gente faz uma volta a um chamado ponto, né, de partida, e sempre que a gente for questionado em alguma coisa, naquilo que a gente está falando no presente, a gente sempre diz que quem está batendo de frente com a gente está batendo de frente com os fundadores. Uma coisa mais ou menos assim. Só que na perspectiva dele, a gente acaba inventando um passado. É como se, de repente, a gente estivesse criando um passado para sustentar um presente e inventar um futuro. Uma coisa mais ou menos assim. Bem, em off, a Mariana pediu para eu não fazer perguntas para ela. Então, eu não vou fazer perguntas, mas ela querendo dar sua contribuição, fique à vontade, certo? E antes de ela querer dar sua contribuição, Leonardo, da página 55 a 77, o que você marcou aí? Assim, tem um termo aqui que ele utiliza sobre o destino manifesto. É na página 57. Eu queria saber o que é isso. Ele é o segundo parágrafo. Ele fala, dado o profundo impacto dessa ideologia na experiência político-religiosa dos americanos, é fundamental perceber que na América os pais fundadores, aludidos pelos founders, beberam sedentos no poço do destino manifesto. Eu queria entender o que seria o destino manifesto. Não sei se ele já citou isso em alguma parte. O que pelo menos assim a gente poderia falar de modo superficial é o fato de ele associar a perspectiva como eu posso dizer, a perspectiva teológica, né, com os aspectos políticos, né, da própria nação estadunidense, como ele fala. É como se, por exemplo, nessa perspectiva, os norte-americanos, que se chamam americanos, né, embora sejam norte-americanos, nós também somos americanos, mas
no caso, os norte-americanos, é como se eles tivessem aquela ideia, principalmente os colonizadores, que eles deveriam, né, se espalhar pela América do Norte como se eles fossem eleitos, escolhidos por Deus para... É meio que assim, quase como se eles fossem aquele povo de Israel tomando a terra de Canaã, uma coisa mais ou menos assim. E aí, nisso, por exemplo, poderia ficar em aberto aqui a ideia de que o povo americano teria uma qualidade singular, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, eles são diferentes. É como, por exemplo, hoje você percebe muito a ideia dos Estados Unidos como o xerife do planeta, né? O líder do mundo livre, né? Uma coisa mais ou menos assim. E nesse caso, o Destino Manifesto parece que é como se assim houvesse uma doutrina religiosa, mas ao mesmo tempo política, né? Então essa questão, né, do povo americano, né, que no caso deles seriam norte-americanos, porque eu também sou americano, né? Mas é mais Nossa, entendi. Isso, então. Concordei. Como, por exemplo, tem, no caso, o Alexandre Castro chama de estadunidense, né? Então, então estadunidense ou estadunidense, né? Como os cidadãos dos Estados Unidos da América, de modo que essas pessoas elas acabam entendendo que elas têm algo de especial, né? E a missão dele seria o quê? Trazer meio que uma redenção para aquela região, né, da América do Norte. E nisso, como é que eu posso dizer? É como se o destino claro, inequívoco desse povo que veio da Inglaterra e agora são os estadunidenses, digamos assim, ou os colonizadores, né, dessas colônias, como se eles tivessem esse dever essencial de conquistar, né? Já que isso tem a ver com a bênção de Deus, eles estão ali, né, para conquistar aquele mundo, para como é que eu posso dizer, transformar aquela realidade que está dominada por pagãos, uma coisa mais ou menos assim. É claro que assim, eu não sou um historiador, né? Tem gente que pode falar com mais detalhes sobre isso, mas é mais ou menos por aí o raciocínio. Qualquer coisa, no canal do YouTube, se eu estiver falando muita coisa diferente, vai ter alguém que em algum momento da história do meu canal vai escrever alguma coisa. Não sei se vai ser gentil, mas vai escrever. Mas isso tem um pouco a ver com... Eu não lembro se eles são calvinistas. Eles eram mais calvinistas do que, né, para outro tipo de visão, ou não? No caso, né, do que o Alexandre Castro fala, ele fala que o que acontece com o movimento Founders, né, que querem remontar a origem, digamos assim, dos batistas, naquela busca hegemônica, na perspectiva dele, né? Porque tem gente que acha que ele está sendo neurótico nisso daí. Então, estou sempre falando na perspectiva dele, de acordo com o livro. É como se, de repente, esses batistas norte-americanos que estão buscando uma hegemonia na liderança da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, de certa forma, há uma mistura de fundamentalismo com o calvinismo. E a parte complicada é que os batistas não começam com os batistas particulares, que são os batistas da expiação limitada. Mas os batistas começam com os batistas gerais, aqueles que acreditam numa expiação aberta para toda a humanidade, né? Então, enquanto a visão dos batistas particulares é uma visão de expiação pelos eleitos, no caso do batista geral, é para todo aquele que vier a crer, né? Então, é como se assim a eleição e a decisão tivesse caminhando concomitantemente. No caso dos particulares, já é uma perspectiva que lembra mais o seguinte: olha,
Deus escolheu você, Leonardo, tu vai para o céu. Agora, Deus não me escolheu. Ou seja, me escolheu até para ir para o inferno. Então, você vai dar glória a Deus indo para o céu e eu vou glorificar a santidade de Deus indo para o inferno. Então, claro que eu estou falando grosso modo, generalizando, mas no caso, os batistas nos Estados Unidos já é uma ramificação mais para particulares, pelo menos é o que parece, e nesse caso é muito comum que se remonte aos batistas norte-americanos, no caso, os batistas do sul dos Estados Unidos, segundo a crítica do Alexandre Castro, é como se eles remontassem aos batistas norte-americanos mais do que aos batistas ingleses e aos batistas que começaram lá na Holanda, de acordo com a história dos batistas. Entendi. Aí, engraçado, assim, quando eu estava olhando essa parte, né, que ele fala de aludidos, né, que os pais fundadores foram aludidos pelos founders, né, tentando voltar lá atrás. Tá em qual página aí? Ali, é a página 57 ainda, é a mesma frase. Só que aí ele fala que dos pais fundadores, né, aludidos pelos founders, que tem uma relação com a colonização, né, feita pelos puritanos. Aí, na minha visão, assim, tem até uma semelhança com a época de Jesus, quando os judeus, eles sempre citavam, né, Moisés e sempre citavam Abraão, sempre tentando dar aquele ar de legitimidade ao discurso dos fundadores. Aí eles fazem a mesma coisa, né? Vou pegar um exemplo simples. A gente está vivendo um período meio complicado em que eu acompanhei o caso do jornalista... meu Deus, esqueci o primeiro nome dele. Eu sei que o segundo é Eustáquio, né? Oswaldo. Isso, exatamente. Obrigado, Oswaldo Eustáquio. Se você olhar, você vai perceber que boa parte dos jornalistas, quando falam dele, não chamam de jornalista, chamam de blogueiro. E aí, por exemplo, você vai perceber uma fala repetida, né? Não que ser blogueiro seja algum demérito, mas é meio que assim, para dizer que ele não é jornalista. Quando ele é jornalista, tanto por formação, ele é registrado como jornalista, ele tem prêmio como jornalista e não tem blog. Olha que coisa. E aí, o que acontece? O que ele está fazendo? Ele está denunciando, falando, criticando muito o Supremo Tribunal Federal. Não o Supremo em si, mas alguns ministros do Supremo. E aí, qual é o discurso que você tem? Ele está atacando as instituições. Por exemplo, quando as pessoas criticam o Bolsonaro, chamam de Bozo, diz que está torcendo para o vírus, vai vírus, eu acredito em você. Quando o pessoal faz isso, eles dizem que não estão atacando a instituição Presidência da República. Estão atacando o fascista, nazista, esqueci agora o resto, né? O não passarão. E aí, no caso, estão criticando o presidente e não a presidência, né? Uma coisa mais ou menos assim. Quando o pessoal, né, que é bolsonarista, mas não estou falando o cara que votou no Bolsonaro, não. Estou falando aqueles caras assim, aqueles caras que são religiosos mesmo. Quando eles, por exemplo, criticam Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre ou alguns outros, né, que eles chamam até de esquerda caviar, essas coisas todinhas, você vai ver na televisão dizendo que eles são um movimento antidemocrático, como se eles estivessem contra o Congresso, como se eles estivessem contra a Câmara, como se eles estivessem contra o Senado, certo? E nesse caso, trazendo para o nosso contexto, você muitas vezes vai ver uma pessoa que é contrária ao pastor dizendo que está agindo em defesa da igreja. E muitas vezes você vai ver um pastor, quando ele, de repente, ele está batendo de frente com algumas questões, seja de liderança ou da congregação, ele vai dizer que ele está agindo em nome de Deus. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que não hajam ataques antidemocráticos, como, por exemplo, há um tempo atrás, né? Teve gente que até pichou o prédio do STF, né? Questão de movimento sem terra, né? Fazendo um monte de coisa por aí, contra, né, prédios, né, institucionais. Esse período mesmo, teve gente com bandeira defendendo a revolução do proletariado,
né? Então, a ditadura do proletariado, embora na legenda da emissora estava mostrando que era um ato democrático, né? Não sei como leram isso para passar para a gente, né? Ou se alguém achou que eu era um retardado. Mas, por exemplo, é muito comum que as pessoas, assim, elas coloquem na sua boca uma coisa que você não disse, né? E aí, quando ela faz isso, quem admira você, uau, entende? É como se de repente eu criasse uma página Machado de Assis. E aí eu pego uma frase relacionada a Instagram, Facebook, boto lá na legenda. Você, obviamente, sabe que não foi Machado de Assis, porque é um anacronismo. Mas se eu pegar alguma coisa que você não sabe que é desse tempo ou do outro tempo, você pode achar que é Machado de Assis. Então, é importante a gente observar que é muito comum alguém, para legitimar a fala, cite alguém, não vou muito longe, até mesmo a questão de pregação, né? Não vou muito longe. Eu lembro que a Benedita da Silva, ela fez uma citação, né, que sem derramamento de sangue, né? Tem uma citação, né, de Hebreus, numa releitura, agora não me lembro se é Levítico, agora não lembro aqui, mas que fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas ela se apropriou daquele texto para falar sobre uma luta pela democracia. Ou seja, ela até pode fazer isso. Só que quem, por exemplo, não sabe, pode de duas a uma associar que ela está fazendo uma coisa à luz da palavra de Deus, ou dizer que a palavra de Deus está incitando a violência. Entende? Então é muito comum, né? Não vou muito longe. O presidente da República com a frase: conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, a verdade lá no Evangelho de João está falando de uma pessoa e não necessariamente de uma verdade no aspecto de abstração filosófica. Então, eu não sei se dá para perceber que é muito comum, né? É como, digamos, quando eu pastoreava, tinha gente que falava assim um para o outro: fulano, não faz isso não. Não, vou fazer. Não, mas é porque o pastor não quer desse jeito, não. E às vezes eu nem sabia que o negócio tinha acontecido. Mas porque quando fala o pastor não quer desse jeito, dá uma força pro argumento do cara. Deu para entender? Então, parece que Alexandre Castro ele está fazendo mais ou menos uma comparação desse tipo no que concerne a ação do movimento dos founders, em que eles querem aludir, né, os fundadores, sendo que o Alexandre Castro faz até uma crítica aqui, dizendo que esses próprios pais fundadores, né, eles acabam tendo essa mentalidade, né, do nós vamos conquistar essa terra. E isso acaba influenciando os Estados Unidos, inclusive no aspecto político e econômico. Tanto que se você pegar questões culturais, você vai ver o K-pop, você vai escutar os coreanos cantando, parece que eles são norte-americanos, né? Você vai ver, de repente, clipes, né, de indianos que, caramba, parecem norte-americanos. Então, é como se, de repente, os Estados Unidos, esse país acabasse entrando em todos os países através da tecnologia, através das marcas, através das empresas, através do mercado, através do dinheiro, e a gente está todo mundo, de certa forma, perdendo um pouco a sua identidade. Estou falando nesse aspecto, né, mercadológico, digamos assim, né? Porque político, o Brasil está muito mais, né, para China, Venezuela, Cuba, essas coisas assim. A gente não admite, mas a gente está mais para esse caminho mesmo. Tanto que tem gente no Brasil que chama Venezuela de democracia, né? Tem gente que, por exemplo, bate palma para Che Guevara. Então, o Brasil, né, como dizia Renato Russo, que é o país do futuro, por exemplo, a gente é socialista no discurso e na mente, mas a gente é capitalista na prática, no estômago, no carro do ano e no iPhone. Deu para entender? A gente é de tudo um pouco. Aqui é Brasil, Yaya. Nosso caso aqui é Xiaomi, né, Leonardo? Pois é verdade. Adoro. É China, acho que é da China, não sei. É China. Mas interessante, eu estava assistindo uma aula hoje que o cara estava falando que existe dois polos, né? O socialismo e o capitalismo. E acho que não tem lugar nenhum no mundo que seja capitalista totalmente ou comunista totalmente, né? Socialista, a própria China é um exemplo disso, né? Exatamente. Fica sempre ali no meio, que é o intervencionista, às vezes pendendo mais
socialismo e às vezes pendendo mais para o capitalismo. Então, é O isso povo aí. quer. Ó, o único que dizia não quero dinheiro, eu só quero amar é o Tim Maia. O povo quer dinheiro, rapaz. Mas e Verdade, aí, é mais verdade. alguma coisa que você viu aí, Leonardo? Ah, não, agora o senhor pode falar à vontade aí. Não, então, tudo que você tinha para ver da página 55 a 77, a gente fechou. Sim, sim. Então, beleza. Mariana, qualquer coisa você me corta, tá bom? E Não, eu quero dizer que o senhor não tem, assim, um entendimento do que é em off. Se o senhor não souber, o senhor me chama no privado, o senhor sabe o que é privado? Você me lembrou a Gisélia. A Gisélia fala para mim, quando você for lá pregar, exponha-se, mas não me exponha. Mas é o que mais professor e pastor sabe fazer, é expor a esposa. Eu não sei qual é o problema. Ah, é. Então, acho que travou o dela. Mas Miguel voltou, Miguel voltou. É o Miguel, é o Miguel. porque eu tô vendo por ele onde ele assiste a videoaula dele, por causa do meu celular hoje não tá muito legal. Então, se o senhor Tranquilo. quiser, o senhor me chama lá no privado. Aí eu lhe Privado, explico. em off. E então, em relação ao que a gente viu aqui, vou tentar ver algumas coisas que eu tenho marcado, que ele até fala, né? Apesar de existirem tantas interpretações históricas, convém destacar mais especificamente em função do escopo deste ensaio, que a partir da colonização dos Estados Unidos, foi surgindo ao pouco uma das filosofias da história de maior influência no mundo ocidental, o Destino Manifesto. Tal filosofia de história considerava os colonos norte-americanos de herança calvinista como predestinados à missão civilizatória de ocupar os territórios que a providência celestial, né, lhes oferecia. Uhum. Ou seja, eu não estou matando índio. Eu não estou, por exemplo, estuprando Índia. Eu não estou tirando aquilo que era do nativo. Não. Eu estou aqui cumprindo a vontade e a missão de Deus. Amém? Então, seguindo aqui, em relação. Espero até que fique claro. Eu não vou aqui criticá-los pelo que eles fizeram, porque eles não tinham a mentalidade de hoje, né? Eu não vou pegar o caminho do pessoal que quer tirar a estátua de Cristóvão Colombo, pelo amor de Deus, né? A história é história, aconteceu, ué, imagina, se o pai da gente bebia cachaça, a gente vai dizer que não bebia, meu Deus? É história, história é história. Cada uma aconteceu, aconteceu. E a gente tem que aprender com a história para não repetir, e não apagar a história para acabar caindo nos mesmos erros do passado. E aí, uma outra coisa aqui, deixa eu ver que eu marquei, que tem coisa que eu escrevo e coloco assim, boa. E nesse caso, deixa eu ver, esse determinismo social foi emergindo a partir da ideia puritana da predestinação, que preparou o caminho para a desenvolta acumulação de riquezas, às custas de quem quer que fosse, com o mínimo de atribulações de consciência. Em função disso, da legitimação calvinista do levante dos ricos contra os pobres, dos fortes contra os fracos, dos puros contra os pecadores, né? Asseverou um autor, né, chamado Mug, com Calvino é que os camelos começam a passar pelo fundo da agulha. Então, a crítica que se faz aqui é o fato de que, assim, se você já leu ai, meu Deus, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, você vai ver que Max Weber ele chega a dizer que uma das marcas, né, dos cristãos, especificamente os calvinistas, naquela questão de assim, olha, eu trabalho e gasto pouco. Então, eu gasto menos do que eu ganho. Não vou para teatro, não vou para farra, então eu acumulo riqueza. E eu trabalho, né, porque eu não posso ser um preguiçoso ocioso. Porque ser um ocioso, preguiçoso, né, por exemplo, gastar com farra, ou, por exemplo, não trabalhar e, por isso, não prosperar, olha aí, vocês pensam que o negócio é só da Universal, né? Então, não prosperar, opa, tem alguma coisa errada com você. Então, o que aconteceu? Infelizmente, né, o Brasil foi colonizado por católicos, né? A pobreza, a importância da simplicidade. E no caso, a Europa, né, se desenvolveu
com os protestantes. E aí a gente tem a Europa lá e tem a América aqui, né? E, claro, a América do Sul, porque do Norte foi protestante. E, fechando aqui, deixa eu ver... o que definitivamente não causa espanto, pois a abordagem fundamentalista é intrinsecamente etnocêntrica. Então, você vê que é um negócio que está muito mais voltado para o rico, para o europeu, para o branco. E então, é como, por exemplo, a gente vê que são papéis históricos, né, em que, como é que eu posso dizer? Ele até chega a dizer aqui que a valorização da dimensão ideológica, consequentemente, envolve o delineamento, né, do quadro histórico da enunciação do discurso, assim como das relações sociais que tornam possível sua contínua reverberação por forma de uma teologia da repetição sistemática. E aí, a hermenêutica aqui, por teimar, página 59, teimar em retratar o indivíduo, desfoca o grupo histórico atrás dele, inviabilizando a visão do todo, pela exacerbação microscópica da parte. Então, nesse caso aqui, ele chega a dizer que o que está acontecendo é que a gente não tem uma pessoa falando, a gente tem uma ideia fixa, uma ideia repetida, para sustentar um status quo. Então, ele pega muito o aspecto político, e aí ele vai e faz alguma associação com algumas instituições norte-americanas, com outras que tem aqui no Brasil, e ele chega a chamar de ficção founders, né? Quando ele chega a bater na tecla ele chega a falar, deixa eu ver aqui, ele fala, a tese básica dessa história founders, página 62, em suma, situa a origem dos batistas no movimento separatista inglês, que buscava mudança na igreja sob a inspiração de tendências supostamente puritanas. Assim, mantém como premissa básica sobre a história dos batistas o fato de que os seus fundadores remontam ao início do século XVII na Inglaterra e Holanda. E aí, por exemplo, a gente sabe que, historicamente, isso aconteceu. Só que eles chegam a dizer, né, que a gente sabe que por volta de 1633 a 38, surge, né, sob influência de um líder separatista, Henry Jacob, né, o trabalho dos batistas particulares. E nesse caso aqui, por exemplo, vem aquele discurso de que parece que assim os gerais foram um fracasso e a força mesmo do que chegou até nós foi o trabalho dos particulares, certo? Então, como é que eu posso dizer? É como se as atuais igrejas batistas pudessem... deixa eu ver aqui... ele faz uma citação aqui, né, de um fundador, né, founders. Nossa premissa é mais próxima dos fatos históricos do que outras posições. As atuais igrejas batistas podem recuar traçando uma linha até estes primeiros batistas. Apesar da história batista típica ser atribuída mais ao movimento dos batistas gerais, é, na verdade, aos batistas particulares que a maioria dos batistas modernos devem sua doutrina e práticas. Então, ele chega, né, a criticar essa perspectiva, né, pelo fato de que o movimento, né, da Founders Conference é uma coisa mais assim, os batistas mesmo começam com os calvinistas, digamos assim. Então, fica uma mistura de fundamentalismo, calvinismo, né, gerando uma hegemonia na liderança, principalmente, dos batistas do Sul, de acordo com Alexandre Castro, né? E, por exemplo, a gente sabe, né, que, historicamente, começa com os gerais, como eu falei aqui, e eu tenho até na Hotmart um curso chamado Trajetória Batista, que por apenas R$40 você vai se situar na história, doutrina e princípios. E aí a gente fala mais sobre isso, mas em relação a esse caso, os batistas começam, né, com uma perspectiva mais aberta,
mais geral, né? E não necessariamente numa perspectiva calvinista, numa abordagem mais limitada. Então, por exemplo, a graça, que é irresistível para os calvinistas, pode ser resistida para os gerais. Ou seja, se você não abrir o seu coração, Deus não vai transformar você. E para o calvinista, não. Deus vai transformar porque Deus escolheu você. Acabou, não tem para onde correr, né? E eu que quero ir, Roberlan, tu vai para o inferno, seu miserável. Então, nesse caso, né, por exemplo, a gente vai olhar aqui, né, que ele, por exemplo, chega até a falar que os batistas lá atrás, eles tinham uma metodologia de culto diferente. Tem o momento do pregador, depois do pregador tem aquele debate-papo para refletir sobre o que foi pregado. Imagina isso hoje, hein? Aí o que acontece? Os cristãos comuns, sem ser pastor, teólogo, nada disso, os cristãos comuns, eles estudavam grego e hebraico para que eles pudessem ter fundamentação bíblica, exegética, hermenêutica, para conversar sobre o que foi exposto através da pregação. E aí ele fala, já que eles querem pegar esse assunto, por que não enfatizam essa autonomia dos cristãos lá atrás? E ele até chega a fazer uma crítica porque esse movimento tenta enfatizar, inclusive, um reforço da autoridade pastoral. Não que o pastor não devesse ter autoridade, mas a autoridade a autoridade máxima para um batista está nas Escrituras. Então, se o pastor está submisso às Escrituras, quem bater de frente com o pastor está batendo de frente com as Escrituras. Claro, considerando a interpretação desse pastor às Escrituras. Agora, ainda assim, a autoridade pastoral deveria ser pelo exemplo, mediante o serviço. E não necessariamente pelo simples fato de deter um título. Por exemplo, nesse caso, qual seria a obrigação do pastor para exercer a autoridade? Fundamentação. Se ele tem fundamentação, quando vier o pessoal para fazer o circo pegar fogo, ele fundamentado, ele vai e target one, certo? Dá aquela invertida. Mas agora, o que acontece? Aqui ele chega a fazer uma crítica que ele não vê essa defesa, né, do movimento Founders. Uma outra coisa aqui, antes da gente terminar, deixa eu ver... Vou pegar o que ele fala, em vez de ficar só na minha palavra. Página 65. Toda essa vertente de participação dos leigos nos cultos, na pregação e na exegese, encontrada nas primeiras igrejas batistas em solo inglês, contudo, está em flagrante desacordo com as tendências fundamentalistas odiernas que visam, isso sim, reduzir a autonomia nas e das igrejas locais. Por conta disso, uma das ações hegemônicas mais controvertidas no interior da Southern Baptist Convention foi a resolução adotada na Assembleia de 1988 em San Antônio. A resolução criticou a crença com a qual os batistas historicamente mais se caracterizavam, o sacerdócio universal de todos os crentes, ou, segundo advoga John Landers, a competência do indivíduo. E essa resolução, adotada por uma apertada votação de 10.950 a 9.050, descaracterizou a centralidade do sacerdócio do crente no pensamento batista. Na ocasião, os fundamentalistas criticaram a autonomia do fiel como uma ideia que esvazia a autoridade pastoral na igreja local. Então, só para ter mais ou menos uma ideia, né, do que aconteceu aqui. E aí, ele chega até a fazer uma crítica a uma movimentação que os batistas fizeram na questão da origem dos batistas. Historicamente, os batistas vêm dos separatistas ingleses, mas tem aqueles que defendem que os batistas vêm dos anabatistas. E tem aqueles que defendem que os batistas vêm da teoria JJJ, você leu, Leonardo, né, de João, Jordão e Jerusalém, né? E aí, nesse caso, né, por exemplo, em relação a Jerusalém, Jordão e João,
É como se, por exemplo, os batistas fossem praticamente pré-cristãos, né? Porque eles estão antes de Jesus. E aí, por isso que alguns batistas chegam a dizer que não são nem protestantes, porque eles entendem que eles vêm desde lá de trás. E isso, né? A gente tem coisa de 3 minutos só para a gente fechar aqui. Então, ele bate na tecla, né, desse mito, né, da continuidade histórica, de modo que, por exemplo, batistas são múltiplos nas origens, né? A gente não tem uma origem definida, a gente não tem um fundador definido, mas você vai ver de vez em quando alguns pregadores, até nos dias de hoje, no Brasil, falando, porque os batistas são assim, a igreja batista é assim, porque não sei o que, não sei o que lá. E você, por exemplo, Leonardo, como assembleano, se você olhar, for visitar 3 igrejas batistas no mesmo bairro, você vai perceber que elas não são iguais. Então, os batistas não são iguais enquanto igreja local, não são iguais enquanto denominação e não são iguais, inclusive, em grupos denominacionais, porque tem batista da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, tem os batistas independentes, tem os batistas regulares, tem os sabatistas, tem um monte de batista por aí, certo? E assim, e tem gente que vê batista de um jeito só. Tem batista que fala em língua, batista que não fala, né? Tem batista que tem igrejas, algumas delas são quase que filiais, né? Chamam de igrejas satélites, né? Mas deixa para lá. Então, assim, a gente vê, né, que é muito comum que haja algumas coisas assim distoantes que o Alexandre Castro critica. E fechando aqui, na página 76, ele fala que a história batista somente existe em relação a questões que lhe formulamos. Ela não existe em si como um relato contínuo, nem deve se pautar em interpretações deliberadamente arbitrárias. A história relevante deve ser sociológica, aquela que não se limita a supostamente narrar acontecimentos empíricos, mas a dimensionar sua compreensão recorrendo às conceituações críticas das ciências humanas e sociais. Os episódios da história batista somente ganham relevância pela base de análise, pela concepção teórica, pelos conceitos que os informam. O que importa é trazer à tona o caráter de história-problema, em substituição à ideia de história-continuidade. Isoladamente, os fatos founders simplesmente não existem, não possuem densidade. Por isso é necessário fazer da investigação histórica não um elogio à reminiscência, mas uma busca pela contramemória, ou seja, uma análise comprometida com desdobramentos emancipatórios. Então, minha gente, vamos embora. Você tem menos de 30 segundos, Leonardo. Quer falar alguma coisa antes de dar tchau? Não, só agradecer aí a aula, né? E também que eu acho assim, que ele às vezes a gente tenta entender assim, algumas coisas, mas foge um pouco do conhecimento assim. Mas é bom que o senhor nos clareie a mente, a gente realmente compreende a crítica do autor, que realmente faz muito sentido. É bacana. Gosta muito de dar aula, né? Vamos combinar, né? E você, Mariana? Não, só isso. O senhor gosta muito de dar aula. Gosto mesmo. Gosto. Não conheço outro igual, né? Não, Leonardo? Então tá bom, gente. Orem por mim, porque eu preciso aprender mais, né? Até porque vaca que não pasta, não dá leite. Justamente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.